Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um vídeo do nosso canal Saber e Luz. Vamos falar sobre a prece. Amigos, vocês já estão inscritos no nosso canal? O nosso canal tem uma proposta espírita universalista, onde nós vamos discorrendo sobre temas e temáticas que nos convidam à reflexão sobre a nossa vida comum e entendendo que somos, nesse momento, espíritos passando por uma experiência na carne. E, portanto, há aprendizados que são muito importantes de termos agora. Daí, como o nosso canal tem essa proposta universalista, nos sentimos à vontade para ler sobre espiritismo, ler sobre Umbanda, um pouquinho sobre budismo, enfim, vários caminhos filosóficos que existem, porque compreendemos que, apesar de parecerem diferentes na superfície, em profundidade todos nos conduzem a Deus, todos nos estimulam a atingirmos a melhor versão de nós mesmos. Para começar o nosso tema, nós podemos falar que, de um modo geral, todos conhecem ou pelo menos têm uma ideia do que é a prece. Esse movimento da alma, essa conexão com o mais alto que nós buscamos. Alguns de nós buscam em alguns momentos, outros buscam com um pouco mais de frequência, mas é uma conversa da alma com o mais alto, com Deus. Para trabalharmos esse tema, nós estamos aqui com o livro Elucidações do Além, livro do espírito mentor Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais. E nesse livro, nós temos aqui, no capítulo 11, ele se chama Elucidações sobre a Prece. Vamos ver o que mestre Ramatiz nos orienta aqui. Hercílio Mais pergunta para ele: como considerais a prece? O que o senhor pode nos falar a respeito do que é a prece? E ele nos explica que a prece dinamiza os anseios sublimes que, em estado latente, já existem na intimidade do espírito imortal. Anseios sublimes, uma vontade de conexão com o alto, de elevar-se. Afinal de contas, se viemos de Deus, temos Deus em nós. Deus está em nós. Mas nem sempre nós nos apercebemos dessa possibilidade, dessa conexão. Então é necessário dinamizar esses valores, esses sentimentos, essas sementinhas cósmicas que estão em nós. A gente tem que dinamizar, tem que dar movimento para elas. E a prece é uma ferramenta que nos ajuda nesse sentido. Ele continua aqui, ó: toda prece fervorosa e pura recebe do alto a resposta benfeitora, a sugestão mais certa e também as energias psíquicas que sustentam o próprio corpo carnal. Energias psíquicas que vão ajudar aquele espírito, inclusive em algumas questões do corpo carnal. Não é que necessariamente vai dar uma proteção física para o corpo carnal, nós estamos falando aqui de uma questão energética que é muito importante. O autor colocou aqui até uma nota sobre André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu. Vamos ler para ver o que ele está nos contando. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizarem com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Então, essas inteligências, esses espíritos, essas potências, o nome que nós quisermos dar, elas estão ali atentas, prontas para nos ajudar da melhor maneira possível. E, como o autor nos coloca aqui, elas funcionam como receptores. Então, se nós sintonizarmos essas frequências mais altas, isso vai ser ouvido e vai ser retransmitido a quem é de direito, né? Então, nós podemos imaginar essa prece chegando nas camadas mais altas, quando ela é feita de coração, com boa vontade, com certeza será ouvida. Tem uma outra pergunta aqui, que ele está nos colocando: como poderíamos entender o processo que movimenta e dinamiza as energias íntimas do espírito no ato da prece? E aí tem um trechinho que nós selecionamos, falando aqui que o espírito
ao liberar suas energias no ato da prece, o que acontece com ele, né? Ele melhora a sua frequência vibratória espiritual, higieniza a mente, expurgando os maus pensamentos e libera maior cota de luz interior. Porque a prece realmente vai ajudar a criar um estado alterado de vibração de maneira positiva. A nossa vibração comum, ela ainda é muito baixa, ela ainda é muito letárgica, porque nós ainda não somos espíritos superiores. Mas conforme vamos dinamizando a nossa alma com a prece, é como se a gente pegasse o nosso estado vibratório e puxasse um pouquinho para o alto. Um pouquinho para o alto a cada vez. E se nós conseguirmos manter esse exercício somado com o nosso esforço do orai e vigiai, então mantendo a oração e também vigiando a nossa conduta no sentido de nos esforçarmos para sermos mais equilibrados, mais fraternos, mais gentis. Essa combinação, oração e vigília, vai fazendo com que o nosso estado vibratório suba cada vez mais e talvez não desça tanto quando nós tivermos alguns momentos sem a prece, que é um outro ponto que ele fala, né, que tem 3 caminhos muito interessantes, Ramatiz coloca aqui, para o nosso aprendizado no sentido da elevação. E ele até cita o caso dos santos, os santos católicos, que muitas vezes nós tínhamos ali grupos de santos que recorriam à oração e se entregavam à oração ali de corpo e alma. E isso ia provocando a elevação do seu estado vibratório e eles iam conseguindo atingir níveis melhores, mais equilibrados de consciência. E tem também aquele outro caminho do sofrimento. Situações complicadas vão acontecendo, às vezes até fisicamente, causando sofrimento, causando dores, e nisso o espírito vai encontrando uma maneira do seu crescimento. Notem que não precisa obrigatoriamente ser assim. Nós temos, por exemplo, como já dissemos, o caminho da prece, como um recurso salutar e mais leve, menos invasivo, se podemos colocar nesses termos, né, para ajudar o nosso crescimento. E ele também coloca aqui uma terceira questão, que o homem também se purifica pelo hábito constante dos bons pensamentos. Então, nos esforçarmos no sentido de mantermos a nossa mente com bons pensamentos, tanto quanto for possível, pois esses mantêm o campo vibratório da sua mente, no campo vibratório da sua mente, um estado espiritual tão benéfico como o que se produz nos momentos sedativos da oração. Então, aquele esforço sincero de focar em coisas melhores, lógico, e não estamos falando aqui de uma coisa meio doida de você ignorar os problemas do mundo, não é isso. Nós estamos falando num esforço de tentar canalizar o nosso pensamento sempre para algo bom, sempre tentando enxergar o que há de bom dentro das situações. Isso vai fazendo com que a mente também vá se equilibrando cada vez mais. Essa questão do pensamento é super importante porque, às vezes, algumas pessoas passam pela experiência de focar só em coisas ruins. Talvez vocês já tenham conhecido alguém assim, ou até neste momento estejam assim, e são aquelas pessoas que mesmo quando acontecem coisas boas, elas não percebem, porque estão muito focadas na questão negativa. Então é nesse sentido de nós sempre irmos trabalhando a nossa mente. E a prece tem esse poder realmente, como nós falamos, de dinamizar as forças da alma. Isso é que vai fazer com que uma das ferramentas que vai nos ajudar aí no nosso crescimento espiritual, na nossa expansão de consciência também. Outro ponto muito importante sobre a prece é que ela nos ajuda a ter uma proteção contra aqueles espíritos que nesse momento estão com intenções negativas. Olha o que Ramatiz nos fala sobre isso. A oração é uma espécie de sentinela vigilante contra as influências espirituais nocivas, porque pecaminosas, pois a prece aquieta os impulsos inferiores e evita as explosões de ódio, orgulho, ciúme, ira e inveja. Todos nós ainda somos passíveis de ter essas explosões dessas emoções negativas, porque elas estão em nós, não tenham dúvida, elas ainda estão aqui. Então, a oração,
ela tem esse poder sedativo, ela vai suavizando, ela vai dissolvendo, ela vai nos ajudando a ficar fortalecidos para não chegarmos nesse ponto de ter uma explosão de ódio e de sentimentos negativos. Isso é muito válido e muito importante. Cada vez que nós descemos esses degraus, descer é muito rápido, mas para subir de volta, para se reequilibrar, leva tempo. E as substâncias negativas que nós soltamos no organismo, e eu não estou falando só de substâncias energéticas, existem estudos apontando a questão de hormônios negativos que prejudicam mesmo o nosso corpo. Adrenalina, entre outros assim, né? Tem uma série de estudos que falam sobre isso. Para o corpo dissolver aquilo ali e ele voltar ao seu equilíbrio orgânico, leva um bom tempo. Então, o melhor é nós tentarmos nos equilibrar para não precisar descer isso tudo. Tentar sempre buscar uma vida um pouco mais tranquila, dentro do possível. Nós sabemos que existem situações que às vezes mexem muito conosco, mas tanto quanto possível, fazermos algum esforço nesse sentido. Ramatiz também nos explica aqui um pouquinho sobre o poder da prece coletiva. Quando nós estamos fazendo uma oração em grupo, como é que isso se processa, né? Ele coloca pra gente que a prece coletiva, preces de hosanas ao Criador, é um termo que ele usa aqui, que os fiéis e religiosos pronunciam comumente nas igrejas, nos templos ou mesmo nas associações espíritas, atraem os bons espíritos que também se associam à beleza das vozes humanas, comungando e incentivando as vibrações harmoniosas desses hinos de gratidão a Deus. Então, se sozinhos nós já somos fortes, em coletivo somos mais fortes ainda. A nossa prece se eleva ainda mais. Sempre também é importante lembrar que isso tudo funcionando desde que a prece seja feita de coração, seja sincera, porque a nossa concentração é muito importante. A prece pode ser feita em voz alta, pode ser feita sem ser dito nenhuma palavra, porque o mais importante não é nem a palavra em si, mas a nossa energia, a nossa concentração mental, a intenção que nós colocamos ali. Isso que tem toda uma importância. Meus amigos, para terminar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer com vocês uma breve prece. Só para nós fazermos aqui um momento de oração juntos. Então, uma postura possível de quando nós fazemos a prece é fechar os nossos olhos. Uma postura que eu particularmente gosto muito é de deixar as nossas mãos com as palmas voltadas para o alto, apoiadas sobre as pernas. Não que necessariamente você precise fazer isso, é só uma ideia de uma postura. Coluna ereta sem forçar. Respiramos fundo, nos elevando, fazendo esse exercício de tentarmos nos elevar a Deus. Deus Pai, de infinita bondade, Criador amoroso de tudo e todos nós, Senhor da vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos no aqui e agora. Obrigado por sabermos que o Senhor cuida de nós. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre, bom amigo, a quem carinhosamente chamamos também de irmão mais velho. Obrigado, Mestre Jesus, por sua palavra, por sua vivência, por seus ensinamentos. Aos guias espirituais, protetores, companheiros queridos que nos orientam. Obrigado por nos ajudarem, por cuidarem de nós. Obrigado por nos acolherem nos nossos momentos de dificuldade. Por favor, irmãos, continuem a nos ajudar. Continuem a nos estimular o nosso melhor. Com a ajuda de vocês, a caminhada fica um pouco menos sofrida. Encontramos, ainda que brevemente, mas alguns momentos de paz que possam nos ajudar para continuarmos as vivências das nossas experiências aqui que são importantes. Obrigado, queridos irmãos trabalhadores, por tudo. Obrigado a Jesus, nosso Mestre. Obrigado a Deus Pai. Senhor da vida, muito obrigado por tudo. Assim seja, graças a Deus. Obrigado por tudo, meus amigos. Obrigado pelo companheirismo, por estarem conosco acompanhando aqui os nossos vídeos. Fiquem bem, fiquem em paz e até semana que vem.